Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para gravar o meu primeiro vídeo que não tem relação com o mundo da literatura, tá? Gente, eu tenho vida fora da literatura. Por isso eu resolvi começar a contar para vocês experiências que eu acho interessante que eu tenho e podem ajudar outras pessoas. Então eu vou começar essa categoria nova aqui do canal, onde eu vou contar para vocês ao longo dos outros vídeos, intercalado com os vídeos também de literatura, coisas que aconteceram comigo e podem ajudar algumas pessoas. Para começar, eu escolhi um tema que muita gente me pergunta, muita gente mesmo, toda vez eu fico contando essa história, que foi a minha experiência do meu parto no Japão. Então, se você é uma mãezinha brasileira e nunca, sei lá, saiu do país igual eu, tinha acontecido comigo na época em que eu tive meu filho, esse vídeo pode te ajudar de alguma forma, porque eu procurei muitas informações quando eu estava pra sair do país, pra ter o neném fora, e eu achei pouca coisa na época, isso foi em 2013, e então, quem sabe eu ajude você hoje a algumas dúvidas que você venha a ter, porque são muitas. Já a gravidez já traz muita dúvida e a gravidez, quando a gente vai estar longe dos nossos familiares e da nossa terra natal, ela fica ainda mais assustadora. Deixa eu começar explicando pra vocês por que eu fui, ter meu filho lá no Japão. Eu conheci o meu marido entre 2011, de 2011 para 2012. Em 2012 nós já tínhamos um relacionamento sério, fixo, e eu já tinha saído de um outro relacionamento, que é uma coisa que eu vou contar num outro vídeo, porque eu já fui casada 3 vezes. Mas eu já tinha saído de outro relacionamento em que eu não tinha tido filhos, eu estava com 24 anos e o meu sonho era ser mãe. Então eu pedi pro meu namorado, na época, que eu queria ser mãe, o que ele achava sobre isso, e nós entramos em comum acordo de que eu pararia de tomar anticoncepcional e se nós tivéssemos um filho seria ótimo. Foi então que, logo acho que depois de 5 ou 6 meses, eu fiquei grávida. Como eu já estava esperando pela gravidez, como eu queria já ficar grávida, quando eu fiquei eu já logo percebi. Então eu já descobri a minha gravidez com 2 semanas só, mal tinha nada lá dentro e eu já consegui, pelo exame de sangue, descobrir a gravidez. Então eu comecei o meu pré-natal muito cedo, já antes do primeiro mês eu já estava fazendo acompanhamento com a obstetra. E estava tudo maravilhoso, até que com 4 meses o meu marido recebeu uma proposta para ir jogar lá no Japão. Passando rapidamente para vocês entenderem também, o meu marido ele é jogador de futebol profissional, ele é um atleta profissional, e ocasionalmente a gente precisa se mudar porque ele recebe propostas de times diferentes. Normalmente isso acontece entre 6 meses até 3 anos. O time ele troca e outro compra e vai pra lá e vem pra cá. Então a gente já tem essa instabilidade, de moradia. Só que quando eu o conheci, ele estava jogando aqui na minha cidade, por isso que eu o conheci. Eu ainda não tinha essa experiência, esse jogo de cintura com essa situação. E foi a minha primeira experiência de ter que me afastar da minha vida, que eu nunca tinha saído da minha cidade, gente. No máximo eu fui numa balada em São Paulo, eu sou de Jundiaí, do interior, E eu ia ter que me mudar para o outro lado do mundo. Eu estava grávida de 4 meses e o nosso filho foi tão planejado, assim, tão querido, e eu não queria ter esse filho longe dele. Então eu comecei a passar por uma situação difícil e interna de o que eu vou fazer agora. E então eu comecei a pesquisar, Só que eu não encontrei quase nada sobre como era pro brasileiro, pro estrangeiro ter um filho no Japão, porque pro japonês é diferente, gente? A nossa cultura é muito diferente da cultura asiática e mesmo a medicina japonesa é muito diferente da nossa em várias questões e eu fiquei bem assustada e com bastante dúvida do que fazer. Só que eu sou uma pessoa muito impulsiva e eu digo que eu era uma pessoa muito corajosa, hoje eu já não sou tão corajosa assim, e eu decidi por A mais B que eu iria sim enfrentar essa aventura e eu ia ter meu filho lá no Japão do lado do meu marido. Hoje em dia, as esposas dos jogadores de futebol, elas têm um grupo secreto. E nesse grupo elas se ajudam muito. Às vezes é muito mais fácil você encontrar uma outra esposa que tá lá no mesmo lugar que você tá indo e trocar experiência, trocar ajuda. Só que quando eu fui, eu não sabia da existência desse grupo, eu nem sei se ele existia ainda, eu acho que sim, eu era recente.
e eu não tinha contato com ninguém, então eu não tinha pra quem perguntar e eu não conhecia ninguém que morasse lá no Japão. Então eu fiz o quê? Eu comecei a pesquisar nos fóruns de mamães, de grávidas, e foi num site agora, que eu não me lembro o nome, mas eu vou pesquisar e vou deixar aqui embaixo do vídeo, porque esse site me ajudou muito, então eu faço questão de que você, mamãezinha, acompanhe também esses fóruns, porque tem muita gente lá pra te ajudar. E foi lá que eu descobri uma intérprete para me ajudar lá no Japão. Mas isso foi só lá no Japão, tá, gente? Eu fui antes com, assim, os olhos vendados do que ia acontecer lá. Então deixa eu contar para vocês mais ou menos como é que foi. Para quem não sabe, a viagem daqui do Brasil até o Japão, ele precisa ter pelo menos uma escala, não dá para fazer um voo contínuo, porque ele teria praticamente 24 horas. Então o avião faz uma escala no mínimo. O meu voo fez uma escala em Dubai. Então eu peguei o primeiro voo de 14 horas, desci em Dubai, aguardei 6 horas e peguei um outro voo de mais 8. Aí, não sei, faz a conta aí que agora eu não sou boa de conta, matemática pra mim, ó. Foram mais ou menos 30 horas de viagem, né? E eu estava, quando eu fiz essa viagem, eu estava de 6 meses de gravidez. Eu não pude ir junto com meu marido, ele foi em janeiro de 2013. Eu não pude ir porque não ficou pronto o meu passaporte, o meu visto, os meus documentos não estavam prontos. Eu tive que esperar ir depois sozinha. Para fazer o voo, eu passei com a obstetra, claro, ela já fazia o acompanhamento da minha gravidez desde o início, a minha saúde sempre foi muito boa, eu não tive nenhuma complicação durante a gravidez, eu tive alguns, como fala, mal-estares, assim, sabe? Eu passei mal, de vomitar muito enjoo, minha pressão já é um pouquinho baixa, então tinha dia que a minha pressão estava muito baixa, e eu tinha esses incômodos todos da gravidez, mas nenhum problema mais que isso. A não ser uma pedra no rim, uma infecção de urina que eu tive lá, mas isso aí não foi nada, tá, gente? Foi uma coisinha básica e passou. Já que eu tinha a saúde, tava tudo ok, a minha gravidez também não tinha nenhum risco, era uma gravidez tranquila, a minha médica autorizou e fez uma declaração que eu poderia pegar esse voo pra ir até o Japão, ter o neném lá. Uma coisa que eu não fiz durante o voo, mas eu vou aconselhar você fazer se você for pegar no voo longo. Eu já estava de 6 meses, já estava barrigudinha. Use meias de compressão nas pernas, aquelas meias antitrombose, sabe? Porque você vai ficar muito tempo sentada. Eu não usei. Hoje em dia, se eu fosse viajar novamente, eu usaria. Porque na época eu não tinha muito medo das coisas, eu não tinha muita noção de riscos. Hoje eu sei que existe um risco. A minha médica aconselhou que eu usasse e eu não usei, tá? Graças a Deus deu tudo certo, mas eu aconselho que se você for fazer uma viagem com mais de 3 horas, você coloque essas meias na perna se você estiver grávida, tá bom? Bom, o meu voo foi muito tranquilo, eu só vomitei na hora que o avião pousou, nos 2 voos, eu passei mal por causa da descompressão, né? E aí eu acabei vomitando, mas durante o voo foi tudo tranquilo, eu comi a comidinha da viagem, né, do avião lá, tudo tranquilo. E não tive nenhum problema mesmo, foi muito bom. Só a nível de curiosidade, eu voei com a Emirates, tá? Bom, daí quando chegou no Japão, é que começou a minha saga de fato, porque eu não contava que quando eu chegasse lá eu não ia ter amparo nenhum. O clube que o meu marido foi jogar, não estava acostumado a lidar com estrangeiros, e os poucos estrangeiros que tinham ido para lá não passaram por essa situação de levar a esposa grávida. E uma única situação que aconteceu não foi bom para eles, então eles abriram mão, eles não iriam me ajudar na minha gestação. E eu ia ter que me virar sozinha ou ir embora. E eles me aconselharam a ir embora. Só que eu não queria ir embora. A gente tinha acabado de chegar, tava realizando um sonho. Tipo, eu sempre gostei do Japão, eu sempre adorei a cultura oriental, asiática. E eu queria estar lá, eu queria aproveitar um pouco. Eu tinha passado por um voo de 30 horas, eu não queria vir embora. Então eu falei, não, eu vou ficar. E eu fiz uma carta isentando o clube de qualquer coisa que viesse a acontecer comigo, com o meu filho. E eu fiquei lá. Foi aí que eu comecei a bisbilhotar bastante nos fóruns de mamães, né, nesse site que tá aqui embaixo, que eu encontrei, gente, uma boa alma que era uma brasileira que também estava no Japão, mas ela já morava no Japão há 10 anos, e por coincidência divina, por ajuda divina, porque eu acho que as coisas não são bem coincidências, né, por intervenção divina, essa pessoa estava próxima à cidade que eu estava morando, dentro de Guma. Eu estava morando em Maebashi e essa pessoa tinha um contato de uma intérprete em Sesaki, que é uma cidade vizinha. 40 minutinhos e eu tava lá. E aí
tudo melhorou muito, porque eu tirei aquele medo que eu estava de ter meu filho na banheira de casa. E eu comecei a fazer o meu pré-natal. Então eu cheguei lá, eu demorei um mês mais ou menos pra me ambientar lá, né? E encontrar o contato dessa pessoa, a Hatsumi. Que, gente, a Hatsumi foi um anjo na minha vida. Depois eu vim descobrir que ela também era brasileira, ela nasceu na mesma cidade que eu. Olha só como Deus coloca as coisas na nossa vida, gente. Ela nasceu em Jundiaí, na cidade que eu nasci, e ela mora 15 ou 20 anos lá no Japão e ajuda estrangeiros com a tradução nessa clínica que ela trabalha, que também atende vários estrangeiros da América Latina. Ela ajuda muita gente e ela foi um anjo na minha vida, a Hatsumi. Se ela assistir esse vídeo, fica aqui minha gratidão pra você mesmo. Bom, quando eu encontrei essa clínica, tudo melhorou muito e eu comecei a fazer o meu pré-natal, retomei o meu pré-natal e a atenção deles sempre foi muito boa comigo. Eu fiz muitos ultrassons, acho que muito mais do que eu faria aqui no Brasil. Só que tinha um porém. No Japão, não é comum fazer uma cesárea se você não precisa de fato de uma cesárea. Lá, a cultura deles é assim, você só vai fazer uma cesariana se você estiver com risco de morte, ou você ou seu bebê. Caso contrário, você vai pôr o neném pra fora natural. E aí foi a parte assustadora da coisa, que o natural era natural pra valer, não tinha nem uma anestesia, nenhum nada, nenhum analgésicozinho, nada, era natural, ponto. Então eu vou contar pra vocês que do 7º ao 9º mês da minha gravidez, eu me preparei muito psicologicamente, emocionalmente para ter o meu filho. Eu acho que isso fez um diferencial muito grande no meu parto. Como eu sabia que não ia ter nenhuma intervenção, né? Que não ia ter nenhum medicamento para alívio de dor, eu fiquei esperando a pior dor que você podia imaginar, porque todo mundo diz que o parto é praticamente a pior dor, né, que pode existir. Então eu me preparei muito para sentir muita dor. Então deixa eu contar para vocês a minha experiência do parto. Eu ficava muito sozinha em casa, porque o meu marido sempre tinha que estar treinando e fazendo exames e viajando para outras cidades com o time. E eu ficava muito tempo sozinha. Quando eu comecei a sentir contrações, eu estava sozinha em casa. Eu estava com 40 semanas e... Não, perdão, eu estava com 39 semanas e 5 dias de gestação, quase entrando na 40ª semana, que a gente sabe que é mais ou menos o tempo que o neném leva para nascer espontaneamente, né? Entre 39 e 42 semanas. Então eu estava preparada para aguentar até 42 semanas, mas eu já não estava aguentando mais, porque o meu bebê estava muito grande, o meu filho estava muito grande. O meu filho nasceu com 4 quilos e com quase 53, acho que 52 centímetros e meio. Eu vou confirmar, porque eu vou pôr uma fotinha dele depois pra vocês, assim, do exato momento que ele nasceu, uma fotinha dele com 5 minutos de vida, e lá tem os dados. Se eu não me engano, foi 3,995 kg, 990 gramas, uma coisa assim, e 52 centímetros por aí. Enfim, ele era grande, ele era acima do natural lá no Japão, que as crianças nascem muito pequenininhas. A média do nascimento deles é entre 2,5 kg, não chega nunca a 3 quilos, raramente. Isso são informações que o próprio médico me passou lá, né, através da intérprete. E também o tamanho deles não passa, raras vezes passa de 48 centímetros. Então meu bebê era muito grande. Acho que também por causa da alimentação, né, gente? Meu marido é muito grande, meu marido tem 1,95 m, eu tenho 1,57 m, então é aquela coisa meio pudo com o Rottweiler, né? O neném nasceu grande demais pro tamanho da mãe. Mas eu acho que também a alimentação influencia muito, porque os japoneses comem muita coisa natural, muita coisa de baixa gordura, baixa caloria, pouco carboidrato. Então eu acho que por eu ser estrangeira e eu estar num país onde a comida japonesa é completamente diferente da japonesa daqui do Brasil, minha gente, não acho que lá é tão gostoso quanto aqui, porque a comida brasileira japonesa é abrasileirada, tá? Então eu cheguei lá e tive um pouquinho de dificuldade, mais acho que por causa da gravidez e do enjoo de gravidez. Eu tive um pouco de dificuldade para me adaptar com a comida, mas depois que eu me adaptei também eu não queria mais ir embora, porque eu queria comer a comida japonesa pro resto da minha vida, porque é muito mais saudável. E esse negócio de que grávida não pode comer peixe cru também, lá caiu por terra, porque o médico me passava as coisas que eu deveria comer, entre elas muito peixe cru.
E o meu filho nasceu com uma saúde de ferro, graças a Deus. Eu lembro que essa coisa da comida japonesa, eu perguntei pra minha médica, a minha obstetra aqui no Brasil, porque eu tinha contato com ela por e-mail na época. E eu falei, né, o médico aqui me aconselhou, praticamente me obriga a comer peixe cru, né? A gente escuta aqui no Brasil que faz mal. Minha médica falou assim, querida, se peixe cru fizesse mal, japonês não nascia, já tinha sido extinto, não é? Aí eu perdi o medo, minha gente, foi que foi. Então, né, seguindo ordens, né, do seu médico, ele sabe o que é melhor pra você, ele te avalia, tem todos os seus dados, né, da sua saúde. Então, se o médico falou, pode comer? Pode comer. Então, voltando, meu bebê era muito grande. Então, eu achava, no fundo, assim, no íntimo, que poderia rolar uma cesárea. Não que eu quisesse, gente, eu sempre quis ter um parto normal. Sempre, sempre, sempre. Minha ideia mesmo era ter um parto, se eu estivesse no Brasil, era fazer um parto humanizado. Mas, como não ia ser possível, minha ideia sempre foi ficar no parto normal. Então, eu não queria uma cesárea, mas eu tinha medo do meu neném ser grande e eu não consegui pôr ele pra fora, né? Então, quando eu comecei a sentir as contrações, minha gente, se você não tem filho e tá assistindo esse vídeo e tá grávida, as contrações, eu perguntava pra minha mãe assim, como eu vou saber a hora que começar as contrações? Porque a gente tem muita cólica, eu tive muita cólica durante a gravidez. Então ela falava assim, gente, mas você tem cólica o tempo todo, como eu vou saber? Porque ela começa fraca, ela vai ficando forte e você tem que ter esse período pra poder correr pro hospital, né? Eu falava, gente, isso é só descobrir a hora que estiver parindo. Você vai saber a hora que for a contração, tá? Não se preocupa. Parece uma dor nas costas. Se você já teve pedra no rim, eu já tive, por isso que eu tô falando, é muito parecida a dor de pedra no rim, tá? A dor é nas costas, a cólica é aqui em cima, sabe? Na covinha da gente. A cadeira virou muito. Sabe aqui nessa covinha que a gente tem aqui atrás? É mais ou menos ali a dor, tá? Quando eu comecei a sentir dor, foi bem pouca. Eu estava deitada sozinha em casa. Então eu comecei a sentir dor, eu liguei pra minha intérprete e ela falou com o médico. Aí o médico falou, olha, é seu primeiro filho, normalmente demora mais ou menos 10 horas o trabalho de parto. Então você pode se arrumar, pegar sua mala e vir aqui pro hospital, que você fica aqui até dilatar. Eu liguei pro meu marido e eu falei com ele pra ele voltar. Depois de 1h30 ele voltou, porque ele tava longe, ele dependia de carona, de táxi, porque ele não dirigia, nem eu lá, porque é diferente, né? O volante do lado contrário primeiro e depois tem que tirar a habilitação. A gente não ia ficar tanto tempo lá, eu só fiquei 5 meses lá e ele ficou um pouquinho mais. Mas não deu tempo, a gente não dirigia. Então demorou pra ele chegar, né? E quando ele chegou, eu já tava sentindo bastante dor. E eu não conseguia mais ficar deitada. E eu fiquei andando de um lado pro outro. Andando. Na inocência, né? Porque andar faz você dilatar mais rápido. Então, se você ficar andando, você vai ter uma dilatação mais rápida na maioria das vezes. Na maioria dos casos, tá? Não é regra, mas na maioria das vezes funciona. Só que eu não pensei nisso na hora. Então, da hora que eu comecei a sentir dor, a hora que eu cheguei no hospital, porque ainda tinha mais 40 minutos até o hospital, passaram-se 2 horas. E pra minha surpresa, a hora que eu cheguei no hospital, a minha intérprete, gente, que amor de pessoa, ela saiu da casa dela, eram 6 horas da tarde, já eram 7 horas da tarde, aliás. 8, era 8. Eu comecei a ter contração às 6, eu cheguei no hospital, era quase 8. Ela saiu da casa dela, já tinha acabado o expediente dela, pra ficar comigo na sala de parto, porque eu queria entender o que o médico tava falando. Se de repente ele mandasse fazer alguma coisa e eu não entendesse, então eu tava muito insegura. E ela segurou a minha mão durante o meu parto todo, gente. Foi maravilhoso. E eu cheguei lá no hospital e fui fazer a primeira consulta pra ver como é que tava a dilatação. E, gente, estava com 8 centímetros. E o parto da gente acontece, né, quando a gente tá com 10 centímetros de dilatação. Então, mais um pouco, eu teria tido meu filho no táxi. Foi o tempo de eu deitar, não deu tempo nem de eu me trocar. Eu fiquei com a roupa que eu estava com vestido, ele só cortou a minha calcinha, porque eu já tava sentindo muita dor. E já tava lá, já estava na hora de nascer. Foi esse tempo de eu deitar no centro cirúrgico que deu 10 centímetros de dilatação. Aí eu implorei pra deixarem meu marido entrar, o meu marido entrou, ficou comigo. E daí que começou, gente, a agonia da pessoa. Quem disse que eu conseguia, gente, pôr esse neném pra fora? Ele era muito grande, eu não tinha força, não sei. Foi muito difícil, tanto que o médico começou a ficar nervoso. Como começou a diminuir um pouco o batimento cardíaco do neném, do meu filho, o médico resolveu que ele precisaria fazer aquela incisão, que eu não tô me recordando o nome agora. Alguma coisa tomia. Gente, desculpa.
Não é uma coisa, não é um nome que eu fico me recordando tanto, que é uma coisa que eu nem gosto muito de me recordar. Mas ele precisou fazer aquela incisão, que é aquele corte no períneo, né, da mulher. Aqui no Brasil, eu já vi muitos casos, tanto que foi o caso da minha mãe, eles cortam pro lado, pra perna. No meu caso, lá, eles cortaram pra trás, na direção do ânus. Então, eles cortaram pro neném sair, porque o neném tava muito grande. Só que, gente, eles me cortaram sem anestesia, minha gente. Pra não falar assim, ó, foi de propósito sem anestesia, o médico tava um pouco nervoso, porque eu acredito que seja no geral, não sei se foi esse médico, mas eu senti isso de vários das enfermeiras e tudo. Eles têm um pouco de receio de estrangeiros, sabe? Um pouco de medo da gente. Acho que é porque não é habitual e a gente tem também um jeito mais explosivo, diferente de japonês, que é mais, né, tranquilo. Então ele tinha um pouquinho de medo. E, gente, eu me comportei muito bem, viu? Eu não soltei um grito durante o meu parto. Você pode perguntar pro meu marido, ele é minha testemunha. Minha Hatsumi é minha testemunha também. Eu não gritei, eu me controlei muito, porque lá, os japoneses, eles não têm essa coisa de falar alto, de gritar, igual nós brasileiros temos, né? Então, a enfermeira ficava assim pra mim... Ela falava, intérprete, né? Traduzia, que quanto mais quietinha eu ficasse, mais eu conseguiria me concentrar na força que eu tinha que fazer. Então, né, gente, naquele momento de desespero, a gente segue o que as pessoas com experiência falam pra gente, né? Então eu fiquei bem quietinha. E eu chorei pra cortar, porque doeu. O médico tentou, eu vi que ele pegou realmente acho que lidocaína, alguma coisinha bem fraca, porque ele deu algumas injeçõezinhas, assim, algumas picadinhas em volta de onde ele faria o corte, que doeram muito. E quando ele fez o corte, eu senti muita dor, muito... Eu senti o corte, eu senti abrindo, então eu acho que não pegou. Não sei se foi muito rápido, se já tava também muito machucado, né, porque você tá fazendo força, então não pegou, eu senti muita dor mesmo. Eu falo que, meu Deus, se isso for anestesia, eu nunca vou fazer uma cirurgia na minha vida, porque eu senti muita dor. Como ele fez esse corte, o neném continuava não saindo, ele precisou usar o fórceps. E ia ser a última opção antes dele fazer uma cesárea de emergência. Só que o neném já estava encaixado, né, gente? Não tinha, assim, fazer a cesárea seria arriscado. Então, eu me concentrei com toda a minha força pra conseguir fazer o neném sair no fórceps, né? E como tava sem anestésico, gente, tava doendo muito. Parecia que o fórceps ia arrancar todas as minhas tripas pra fora do meu corpo. Tava doendo muito mesmo. E como não saía, gente? Olha, seria cômico se não fosse trágico, porque a enfermeira subiu em cima de mim, né? E subiu mesmo, a ficar olhando pra bunda dela aqui em cima de mim e empurrando a minha barriga. Toda vez que vinha a contração, ela empurrava a minha barriga, o meu marido puxava minhas pernas pra trás, assim, pra fazer toda a força possível pra sair. Foi na terceira contração que ele saiu com o fórceps. Depois que ele saiu, o médico também me deu pontos sem anestesia. Doeu muito, minha gente. O que foi aqueles pontos? Doeu muito, 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 muito. E depois disso eu fiquei internada durante os 5 dias, porque lá no Japão você é obrigado, pelo menos na cidade onde eu estava, que era uma cidade mais... Fala? Não é clássica a palavra. Como é que é a palavra? Bom, enfim, ela não é tão moderna, né? Fugiu a palavra. Eu precisei, não sei se no Japão todo é assim, mas eu fiquei 5 dias internada. E se fosse cesárea, teria que ficar 15, minha gente. 15 dias no hospital não dá, né? Sozinha ainda, porque a intérprete não podia ficar comigo todo o tempo. Então, depois do meu parto, ela foi embora. E daí que começou a saga de entender o japonês, né? Porque as enfermeiras vinham falar comigo e eu era só na mímica, pra eu entender o que a outra tava falando. Mas foi tranquilo. Eu tive um pouco de hemorragia, né? No pós, assim, pra até o útero voltar, eu perdi um pouco de sangue, daí eu tive que tomar bastante medicamento, ficar de repouso 2 dias, e durante esse repouso eu não pude ver o meu filho, infelizmente as enfermeiras não aceitaram trazer ele pro quarto, eles falaram que eu precisava do repouso absoluto, então eu vi o meu filhinho nascer, gente, eu só vi ele depois de 2 dias, ele ficou 2 dias no berçário, e infelizmente as japonesas, as enfermeiras deram uma mamadeira pra ele, com NAN, né, que lá não é NAN, lá tem um outro nome, eu não me lembro, mas como se fosse o NAN daqui, e o meu filho, infelizmente, não pegou o peito, porque ele ficou acostumado com a facilidade da mamadeira, né, que é muito mais fácil, ele mamou no peito somente 1 mês e com muita dificuldade, na maioria das vezes eu tirava o leite, colocava na mamadeira, e ele tomava, meu leite secou, em 2 meses já não tinha mais leite, porque não tinha estímulo do bebê, né, pra produzir o leite.
Então eu fiquei muito chateada por não ter conseguido amamentar o meu filho. Eu tentei de inúmeras formas, eu chorei muito, foi um episódio muito triste pra mim, porque eu queria muito amamentar. E tudo que os médicos brasileiros me aconselharam pra voltar à amamentação, porque eu voltei pro Brasil com meu filho de 1 mês e meio no colo, né? Eu não consegui. Meu filho realmente não voltou a mamar. Eu não conseguia deixar ele passando fome, gente. Ele chorava de fome e ele não mamava no peito, ele não conseguia sugar o peito, ele não sabia e não conseguia. E eu não consegui deixar ele passar fome. Concluindo, ele ficou na mamadeira e a saúde dele não foi comprometida por causa disso. Ele tem uma saúde muito boa, graças a Deus. E só. Depois que meu filho nasceu, foi um pouquinho complicado lá no Japão, porque aonde eu passava, a clínica que tinha a minha intérprete, ela era só ginecologia e obstetria, né? Então, não tinha pediatria, eu tive que sair de lá e procurar um pediatra nos hospitais. Lá é um pouco diferente daqui do Brasil, não tem hospitais públicos, entendeu? Você tem uma ajuda do governo, eles te dão como se fossem cupons, e você pega esses cupons e tem desconto nos hospitais e nas clínicas, nos médicos, né? Na farmácia, enfim. É uma ajuda do governo, mas tudo é particular. Então eu tinha um hospital perto da minha casa e com a ajuda do intérprete do clube do meu marido, a gente conseguiu fazer uma consulta com o bebê antes de ir embora, porque lá as vacinas são diferentes das vacinas aqui do Brasil. Ele não tomou aquela BCG no braço, ele tomou só aqui no Brasil, lá isso não existe. Então eu fiquei com um pouco de medo de pegar um voo com um bebê recém-nascido, porque tinha 1 mês e meio quando a gente entrou no voo e também faria uma parada em Dubai, então tem tudo aqui, né? Muita gente, muito vírus circulando, eu fiquei com muito medo. Eu comprei uma máscara dessas, sabe, de cirúrgica, pra pôr no rostinho dele, bem pequenininha, assim, mas não deu muito certo, ele arrancava. Mas eu ficava, assim, no aeroporto tentando tapar o rostinho dele pra ele não inalar tantos vírus, né? Afinal, lá em Dubai, no aeroporto de Dubai, é uma loucura, deve ter vírus do mundo inteiro ali rodando. Mas deu tudo certo, o médico lá do Japão falou que não era necessário tomar nenhuma vacina, não aplicou, ele não tomou vacina, ele veio tomar tudo aqui no Brasil e tudo deu certo, graças a Deus. Eu acho que isso é o básico da minha experiência. Eu posso falar pra vocês também sobre os valores, porque é uma coisa que eu tinha muita dúvida e ninguém me falou. Eu descobri lá no Japão com muita dificuldade também, porque eu tive que ir na prefeitura da minha cidade, eu fui na prefeitura de Maebashi pra conseguir essa ajuda do governo, que eles dão também pra estrangeiro, gente. O país é muito... As pessoas lá são muito compreensivas, sabe? Esse negócio de que japonês é tudo... como fala? Que eles falam que japonês é tudo... me fugiu a palavra, que nós somos todos comunicativos, né? Eles são sisudos e tal. Eles são sérios, os japoneses são sérios, não são que nem a gente que sai por aí rindo, gritando, falando alto na rua, não. Mas também são pessoas, assim, que entendem muito bem. Eu, estrangeira, cheguei lá com um visto temporário, né? E eu consegui a ajuda do governo, eu tive meu filho na clínica com essa ajuda, que na época o dólar estava mais baixo, então foi em 2013 o iene também tinha um valor diferente do real para hoje. Então eu vou falar para vocês por cima o que aproximadamente na época o meu parto seria 10 mil reais e se fosse uma cesárea seria mais ou menos 25 mil reais. Com a ajuda do governo, meu parto natural ficou em 2 mil reais. O que é muito barato se você for analisar todo o serviço prestado, 5 dias de internação num quarto particular. Hoje esses preços devem estar diferentes, mas dá pra tirar uma ideia, uma noção básica do que seria ter um filho lá hoje, né? Eu não sei se... Eu acredito que tem casos que o governo cobre 100%, mas eu não sei quais são esses casos, não sei se isso abrange estrangeiros, eu acho que não. E também tem uma ajuda do governo pra que te dá um salário, tipo um auxílio maternidade também, se eu não me engano, até os 2 ou 3 anos de vida da criança, é bastante tempo, é muito mais do que aqui no Brasil. E os estrangeiros também podem solicitar essa ajuda, então se você for ter um neném lá e for continuar morando lá, você também pode ir atrás disso, que você tem direito, tá? Eu acho que no geral é isso. Depois de 5 dias, voltei pra casa, meu marido continuou viajando e ficando fora, os meus pontos caíram sozinhos, meu intestino voltou a funcionar normal depois de 3 ou 4 dias. E eu precisei usar sonda para fazer xixi nos 2 primeiros dias, porque eu não conseguia fazer sozinha, mas quando eu tive alta eu já estava 100%, só com um pouco de fraqueza. Mas eu fui pra casa e me virei muito bem sozinha, só eu e meu bebê. Meu filho teve pouca cólica, ele era uma criança chorona, ele é até hoje uma criança chorona, mas não é uma criança que teve nenhuma dificuldade na questão da saúde, assim, foi tudo muito tranquilo. Bom, eu vou deixar algumas fotos pra vocês verem agora aqui no final, vou passar algumas fotinhos. Eu tenho muito poucas fotos da minha gravidez, porque
Eu fiquei com a autoestima muito baixa quando estava grávida. Eu me sentia muito feia, gente, não sei. Eu acho lindo grávidas, mas pra mim não rolou a minha gravidez. Eu fiquei me sentindo muito feia durante toda a minha gravidez. Eu falo que eu amo meu filho, eu amo o neném no colo. Eu queria ter milhões, se eu pudesse eu teria mais de 10 filhos, se eu tivesse condições financeiras para isso. Condição, né, financeira para isso, mas eu não gosto de ficar grávida, então eu acho que se hoje eu não penso em ter mais filhos, mas se a minha condição melhorar, né, financeiramente, eu pretendo adotar filhos, porque a minha gravidez, eu não sei se foi pelo parto, um pouco traumático, porque foi realmente dolorido, foi realmente difícil, assim, por mais que eu não tenha tido nenhuma complicação, nem quase morri, nem nada disso. Eu senti muita dor, eu passei muita dor, né? Os dias seguintes também. Eu não sei se isso me traumatizou, mas mesmo durante a gravidez eu não gostava de estar grávida, me sentia inchada, não conseguia andar direito, então nem tirei muitas fotos por causa disso. Então as poucas fotos que eu vou mostrar pra vocês agora é o que eu tenho do meu neném recém-nascido, do momento que ele nasceu, tá? Vou deixar aí pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou fazer mais pra frente um vídeo falando sobre as outras experiências que eu tive lá no Japão. Pra quem tem curiosidade, pra quem vai fazer uma viagem pra lá, pra quem vai se mudar pra lá. A gente sempre fica procurando informação, né? Porque é legal a gente ir já tendo alguma carga assim de conhecimento pra não ficar tão perdida como eu fiquei na hora que cheguei lá. Então, se vocês gostarem desse vídeo, vocês me falam aqui nos comentários que eu vou fazer esse segundo vídeo. Se vocês tiverem uma outra curiosidade sobre a maternidade lá no Japão, sobre o parto, sobre como foi o pré-natal, enfim, mais além do que eu falei aqui, é só pedir nos comentários que eu respondo pra vocês, tá? E também, se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre maternidade, fora aí desse contexto japonês, da maternidade em si, também pretendo fazer mais vídeos sobre isso. Então também é só fazer a sua pergunta que eu respondo, tá bom? Se você gostou, gente, dá um like e compartilha esse vídeo, porque isso vai me animar a fazer mais vídeos fora da literatura. Eu tenho bastante coisa pra contar pra vocês, sabe? Eu posso contar pra vocês como é ser esposa de jogador de futebol, que muita gente só pensa que é glamour, e de glamour fica pra 10%, os outros 90% são os nós simples mortais. Eu posso falar sobre isso. Eu também posso falar pra vocês sobre os meus relacionamentos anteriores, tudo que eu aprendi e o que eu não passaria novamente num relacionamento. Eu posso falar pra vocês do meu casamento através de procuração, porque eu casei no cartório sem o noivo. A gente pode falar sobre virgindade, que eu também tenho uma experiência pra contar pra vocês. E, enfim, tenho muita coisa pra contar pra vocês que pode ser legal. Então, se você gostou, gente, não deixe de dizer que gostou, porque isso me incentiva e me ajuda a criar novo conteúdo, tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo.